Olá amigos do canal Academia Olímpia! Depois de um tempo mais ou menos afastado por motivos de força maior, estamos de volta aqui. Vamos ver se a gente consegue produzir vídeos com uma frequência um pouquinho maior. Tive que dar uma cuidadinha no pessoal aí, dar uma organizada nas coisas todas, né? Final de ano, mas enfim, vamos adiante. Gente, um grande abraço a todos os inscritos, né? Aos colaboradores de sempre. Tivemos um problema muito sério com a internet, pessoal. Acho que a Mariana avisou o pessoal do grupo aí, né? Deu uma avisadinha ali. E agora a gente teve que fazer umas mudanças lá em cima. Espero que tenha resolvido o nosso problema lá. Gente, dos assuntos aí que estão batendo por aí, né? Agora, primeiro eu quero fazer um pequeno adendo aqui sobre o David Parceriza do canal Rimbel35, que eu tenho recomendado bastante aqui no meu canal. Por causa que muita coisa que eu estudei, né, que eu vinha desenvolvendo os estudos mais profundos em relação a algumas coisas, e quando eu comecei a ouvir esse David Parceriza, eu nunca vi ele se contradizer, e muitas das coisas que ele falava batia com o que eu já tinha estudado. Então assim, sabe, começou a abrir um crédito nos primeiros vídeos, aí conforme eu fui aprofundando e vendo entrevistas dele com outros youtubers, e daí então comecei a tomar mais crédito, ver que era um cara que está trabalhando com bastante seriedade, trazendo bastante informação boa, né? E às vezes nem tudo é novidade, muito das coisas que ele falava eu já sabia, mas é justamente por tu corroborar e tu encontrar alguém que às vezes tem uma ótica diferente, mas que leva os mesmos resultados, ou faz outros caminhos e chega no mesmo lugar, e isso é bastante interessante, né? E esse David Parceriza, agora uma semana atrás ali eu vi um vídeo dele que eu fiquei muito contente de ter visto esse vídeo, por causa que veio, digamos assim, o histórico dele, né, de o que fez ele se interessar, por que ele estuda a ufologia, qual que é o objetivo, porque sabe, né, gente, a gente está num mundo de desinformações e tu não sabe por que as pessoas estão falando sobre isso. Então tem um bando de gente aqui como eu e outros tantos que a gente quer expor essa verdade que foi oculta ao longo dos séculos aí, né, e começa a se descortinar agora. Então a gente vai trabalhando nesse sentido. E então, só que a gente sabe que nesse meio também tem os outros que estão fazendo o jogo contra, que estão desinformando, estão jogando informação errada. E tem aqueles que estão interessados só em se autopromover, ou em dinheiro e coisa assim, e ficam jogando coisas que dão ibope de internet sem se preocupar com o que necessariamente esse tipo de informação vai causar na vida das pessoas, e às vezes nem tendo talvez a certeza de que essas informações são realmente verdadeiras, né? Mas como quando a gente lança lança notícias, digamos assim, catastróficas, né? A humanidade tem uma tendência, já não é de hoje, a ter um apeguinho assim pela tragédia, né? Então é aquela coisa. Então parece que notícia ruim vende, né? E por que eles colocam isso? Porque eles estão atrás de dinheiro. E o que vem o dinheiro? Vem das propagandas, dos anunciantes. O que o anunciante quer? Ibope, né? Então eles vão fazer coisa que dê ibope. Tu coloca coisa boa na televisão, ninguém assiste. O pessoal quer ver tragédia, coisa ruim. Ó, o que aconteceu de... Entendeu? Então acho que por isso que tantas pessoas, né, diziam, eu me lembro do Trigueirinho, o Trigueirinho dizia, falecido Trigueirinho dizia: desliga a televisão, não assista a televisão, não assista, não tem nada de bom ali pra ti. E ele, em muito disso, ele tem razão ali, gente, né? Mas olha que interessante, o David Parceriza, ele começou a estudar porque quando ele era criança, né, o avô dele contou uma história pra ele. E como é que eu sei disso tudo? Porque eu vi um vídeo do Parceriza mostrando uma foto com o avô dele, né, o avôzinho já bem debilitado, bem velhinho, aparentando ter entre 80 e 90 anos já lá, né? E tem um escritor muito famoso, um nome bastante conhecido no meio ufológico, é o JJ Benítez, né? Se eu não me engano é Juan José Benítez. JJ Benítez. E ele fez um livro, e no livro que o JJ Benítez fez, ele mencionou o caso do avô do David Parceriza, que o avô do David Parceriza teria visto um humanoide voador, né? Lá, muitos anos atrás, né? Porque se ele contava essa história quando o David Parceriza era pequeno. O David Parceriza tem cara de ter entre 45 e 50 anos, então faz as contas.
de quanto tempo isso deve ter acontecido. E essa história foi tão forte, né, que o David Parceriza, ele falou que ele, como ele era criança, ele várias vezes ele corria pro colo do vô dele e dizia: vovô, conta aquela história e tal. E depois de adulto, e ele se lembrando dos momentos, ele diz que nunca o vô dele se contradisse nas histórias de como foi contada, porque criança marca muito, né? Eu me lembro das histórias que meu pai contava como fosse hoje, eu via palavra por palavra, é coisa impressionante, né? Quando a gente se interessa pelo assunto. E meu pai contava coisas interessantes também. Não sobre ufologia, porque eles não sabiam relacionar com esses efeitos com ufologia. Mas o pessoal lá de fora via muita... Eles chamavam de boitatá, de mula sem cabeça, e elas bolas de fogo pra cá e bola de fogo pra lá. Primeiro que o pessoal lá, assim, ó, fogo é uma coisa... Eles, pra ver luz, né, luz pra eles, eles só enxergavam luz quando eles acendiam um fósforo, quando riscavam o gás, ou quando o fogo, ou uma vela, ou seja, não tinha aquela noção ainda de eletricidade, né? E então, eu tô falando porque se meu pai, quando ele se criou, ele era pequeno, eles não tinham água e luz encanada, ele veio conhecer a energia elétrica depois de grande, quando veio pra cidade e tal, né, morava no interior. Então imagina o avô dele, o pai dele... Então, assim, ó, como não se conhecia uma lâmpada, né, não se tinha conhecimento de uma pilha que acendia uma lanterna, a única forma deles atribuir luz era fogo. Se eles enxergavam luz, fora o sol e a lua, o que produzia luz era fogo. Então, se eles enxergassem uma bola luminosa, era uma bola de fogo. Então, eles falavam muito em boitatá, mula sem cabeça. E hoje a gente sabe que provavelmente o que eles viram, embora exista alguns fenômenos anômalos, como eles dizem, que geram esse tipo de espetáculo visual, digamos assim, né? Mas no caso, assim, eles devem ter visto muito desses avistamentos, assim, e não sabiam como definir, né? Então, daqui a pouco o cara tá vendo ali uma sonda, ou um próprio disco voador a distâncias, né, um pouquinho mais alto, assim, uma nave resplandecente, lá é uma bola de fogo pra cá, uma bola de fogo pra lá. Então é isso aí, né? Então esse David Parceriza, o cara vai lá e ouve essa história do avô dele e isso bate tão forte nele que o cara vira um investigador, né? Então ele já está há muito tempo investigando o assunto OVNI. Na verdade desde criança, e o legal é que ele mostra lá até uma foto dele entrevistando o avô dele, né? Nossa, aquilo pareceu uns 30 anos antes, pelo menos, assim, o aspecto físico do avô, né? De uma foto para outra. Então, e pelo próprio David Parceriza, que ele é um guri, dá pra ver que ele é um gurizão lá, ele tá com uma câmera profissional lá. E até comentei com a minha esposa, hoje tu ter acesso à tecnologia é uma coisa, naquela época tu ter uma câmera profissional ou alguma coisa, é porque ou ele tinha alguém que era um filmmaker na família, um cameraman ou alguma coisa, ou o cara investiu fundo nas pesquisas e na entrevista do mundo ufológico, porque não é de hoje que ele tá aí. Então a gente vê o canal dele lá, tá com 900 e poucos mil, tá quase com 1 milhão de inscritos, eu sou um deles. Então tu vê que ele não começou ontem, esse cara aí. E tudo isso, todo esse histórico, então começa a dar cada vez mais crédito. E gente, muitas coisas assim, ó, o que ele sabe, que ele tem notícia, ele cita a fonte. O que ele não sabe, é muito parecido com o jeito que eu trabalho aqui no meu canal. Então o que ele sabe, ele cita a fonte, o que ele não sabe, ele diz: gente, pelo que eu estudo, isso me parece isso me parece isso, posso estar enganado, né? Então é a mesma atitude que eu tomo aqui. Então muito legal saber disso, saber da onde vem a história do David Parceriza, o que fez ele se motivar para estudar ufologia, e acho que tudo isso só faz dar mais crédito na caminhada e nas palavras que ele profere para nós aqui, né? Eu tenho aprendido muito com ele, muito legal, inclusive tenho aprendido muito espanhol. Né? Aliás, agora falando um pouco do David Parceriza e do espanhol, né? Uma das coisas que ele falou foram das fotos trucadas, né, dos chinos na Lua. Então, gente, agora vamos pular para esse negócio da China aí, né? Eu já fiz um programete ali, desanimado, foi uma coisa meio broxante, porque tu achava que talvez fosse, né, vinha alguma coisa pro mundo de... talvez os chineses fossem os caras que iam chegar lá e iam dizer: olha, achamos, né? Talvez eles tivessem sido escolhidos pelo comando oculto para divulgar, né? Porque em algum momento alguém vai ter que chegar e dizer: olha, eles estão aí vão fazer o joguinho aquele de tentar mostrar os bons como os maus e aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Mas o importante é que as fotos trucadas da China, né? As fotos que eles apresentaram lá, falsificadas, né, gente? Não tem nada a ver. Ou seja, como é que eles vão apresentar uma foto verdadeira
daquela montoeira de base, de cidades já populadas que tem lá, e que o número de pessoas que já denunciaram, que já falaram da quantidade de bases, verdadeiras cidades mesmo lá, gente, assim, é impressionante, né? Então, aí a gente fica pensando, tá, mas qual que é o objetivo da China com essa história toda, né? Aí eu parei pra pensar assim, cara, e digo, mas eu acho, cara, que a China não é um esquema de... como é que a gente diz? Pro mundo. Eu acho que a China está preocupada com os chineses, né? Eu acho que eles estão preocupados muito com a população deles, em manter o controle, né? Porque se nós for falar em manter o controle, cara, tem uma reportagem aí, um vídeo, que se não me engano o nome do vídeo é... Inclusive minha esposa veio me mostrar hoje de tarde, eu já tinha assistido esse amor, eu já assisti essa semana esse vídeo aí, interessante. Já começou a escravização da humanidade. É uma coisa mais ou menos assim. Aí fala que lá na China eles estão usando reconhecimento facial. Então tu tem aquelas câmeras, né, que pegam as pessoas caminhando pela rua assim, e do lado de cada pessoa, no vídeo com o programa, marca um quadradinho do lado do rosto da pessoa com todas as informações da pessoa, né? Cara, mas tudo, de tipo sanguíneo ao que ele comprou no mercado no último, né? Aliás, eles pegam essa pessoa, né? Ou seja, ninguém se esconde mais de nada lá. E essa pessoa está no mercado e dependendo se ela compra muito álcool, ele tem tendência a ser alcoolizado. Então isso conta uns pontos contra. Aí tem uma cartela de pontos, tipo pro bom cidadão, pro mau cidadão, uma coisa assim. E daí, e se o cara compra um guardanapo, mostra que ele tem responsabilidade. É isso que tá na matéria. Eu digo, pelo amor de Deus. Aí ele ganha uns pontinhos. E daí nesses pontinhos, na hora que tu precisa de um serviço público, eles te ajudam ou te dificultam as coisas. Porque tu é um bom ou um mau cidadão. Então, cara, o troço tá violento, assim. Eu não quero viver num mundo assim. Tomara que essa onda não pegue aqui pro Brasil, porque... né? E aí então é evidente que o controle do povo chinês é uma coisa, né, que a China é muito fechada, não é de hoje, as muralhas da China, né, literalmente, né, não é só aquela muralha física, tem uma muralha cultural, tem uma muralha psicológica também dentro do negócio, assim, é complexo o negócio lá todo, né? E então, eu começo a concluir também que o que é essa pataquada toda da China? Eles foram até a Lua para jogar uma semente de algodão lá e aí depois eles viram, e a semente germinou. Então, pessoal, é assim, 2019, né, data limite de Chico Xavier falando por aí, os avistamentos estourando pelo mundo, você não tem mais como segurar. Então, assim, eles estão contra... né, eles estão contra o tempo, a corda tá ruindo ali, eles têm que fazer isso logo. Fazer o quê, Luciano, logo, né? É esse alerta à população. Sabe a história do gato subir no telhado? Tu não pode falar uma notícia impactante, tu tem que ir aos poucos para as pessoas poderem absorver. Então assim, a gente aqui do canal, nossos inscritos, né, a gente tá careca, e eu literalmente, né, de saber disso tudo, dessa questão da vida alienígena, do comando oculto e parar, né? Mas, cara, isso é aqui no Brasil, que nós temos uma certa liberdade ainda, de certa forma, né? De poder acessar as informações, e tu ainda pode pensar pela tua própria cabeça, embora eles tentem te cercear a informação, embora eles tentem distorcer a verdade, coisa e tal, mas tu ainda tem a liberdade de poder procurar os teus caminhos, né? Tem tem alguns países que eles dizem, não, o que tu vai ler é isso, o que tu pode acessar é isso, o que tu pode ver na tua televisão é isso. Pô, e aí ferra com tudo, né, cara? E aí realmente fica muito mais difícil tu ter essas informações que são de fora da caixinha, que são de fora da mídia tradicional e coisa e tal, e tu formar um raciocínio separado, de novo, né, fora da caixinha, né? Então, gente, assim, como eu acredito que não tem mais como segurar a questão OVNI e todos os ufólogos, especialistas, militares, delatores, e o número é gigantesco, né? O pessoal tá dizendo que tá na hora. Então, sinceramente, pessoal, quando eu dou minha opinião pessoal sobre o assunto, às vezes se pergunta, eles mas o que tu sente a respeito, né? Pelo que tu soube, né? Porque a gente aprende, tem as informações e molda um pensamento, molda uma estratégia, né? Define um padrão de vida baseado nos teus conceitos novos, né? Os novos paradigmas que a gente adquire e coisa e tal. O que tu acha, Luciano, daí assim, eu e a minha esposa somos unânimes nisso, né? Se a gente estudou realidades paralelas, né, mecânica quântica, física quântica, multiversos,
a possibilidade do pensamento, né? Que teu pensamento cria realidades. A própria mensagem de Jesus, né? Poderá fazer mais do que eu em termos de milagres e tal. E todas essas coisas malucas aí, coisa e tal. O que a gente tem, qual é a postura de vida que nós temos adotado e que a gente tem vivenciado ultimamente, né? Coisas que nem Nibiru, Terceira Guerra Mundial. Cara, o que depende de nós, réis mortais, assim, sabe? A gente tem como impedir esse tipo de coisa? Não tem, cara. Não tem. Né? Vão para a rua com placas dizendo não, a guerra nuclear, pelo amor de Deus, não consegue nem evitar uma greve de caminhoneiro. Ou... Não rola, né? Qualquer ser mais ou menos ciente da realidade sabe que não rola esse tipo de coisa. Então, o que nos cabe, gente? Assim, ó, o que eu não posso controlar, e eu nem sei se vai ser verdade ou não, porque são previsões, são possibilidades. Porque Edgar Cayce é profecia. Gente, profecia é uma coisa que tem uma possibilidade de acontecer, e as profecias são... Né, os sonhos proféticos, eles são enviados justamente para nós ver, ó, se tu escolher esse caminho, pode ser que aconteça isso, escolha outro caminho. Então, baseado nisso tudo que eu falei agora, né, o que a gente faz? A gente procura viver da melhor forma possível e botar o foco só na coisa boa. O que é coisa ruim, a gente está eliminando o pensamento, a gente não está dando nenhum foco nisso aí, entendeu? Então, Nibiru, aqui em casa nem se fala, já fazia dias que eu não pronunciava essa palavra, sabe? Até porque eu já estudei, fiz programas aqui, não acredito em Nibiru, né? Eu falei do David Parceriza, o Parceriza é outro que também, alguém foi falar do Zacarias City com o Parceriza, e o Parceriza disse, não, tudo bem, porque disseram pro Parceriza numa live ou num hangout que ele fez com outro cara, e o cara disse, não, porque o Zacarias City talvez não fosse tão mal, embora tenha aquele depoimento da Arizona Rider que diz que ela viu ele se transformando num reptiliano, então que ele seria justamente da cúpula dos caras lá, né, que mandam no mundo, e que o livro teria sido totalmente intencionalmente, digamos assim, escrito para confundir, para esconder principalmente a realidade reptiliana da coisa, né? Colocando os Anunnakis como com esse formato humano que é o que nós temos, e parece que isso não tem nada a ver com a realidade, né? Tanto que ele não fala em Duco, que é o verdadeiro planeta dos Anunnaki, ele não fala em nenhum momento nos reptilianos, também nos livros deles, então, né, e todo mundo sabe que existe, todos os ufólogos, ou seja, por que ele quis ocultar isso aí? Então alguém veio em defesa do Zacarias Sitchin dizendo que quando ele encontrou as plaquetas cuneiformes, né, ele tinha que dar um desfecho nas histórias, porque eram fragmentos, então ele teve que inventar aquilo para poder ser comercial, para poder... Eu não sei, dessa história de que a gente não deve pensar mal das pessoas e coisa e tal, até tudo bem, né? Mas eu sinceramente acho que... né, o intuito do livro foi feito para enganar, foi. Agora ele foi forçado a fazer isso, ou ele fez de bom gosto, de bom grado, porque ele participava, porque era um deles, ele era um que trabalhava pela causa reptiliana, né? E de novo, cuidado com o reptiliano. Se nós formos estudar as origens reptilianas, nós temos os Uzungal, né? Nós temos tem algumas raças, alguns segmentos dentro dos reptilianos que não são ruins, né? Que não são maléficos, que inclusive estão trabalhando para ajudar a humanidade. Então a gente não pode botar tudo no mesmo saco e falar reptiliano como fosse tudo uma raça demoníaca, né? Não procede isso, né? Os Uzungal, né? Os Uzungal que trabalham aí para ajudar a raça humana, né? Inclusive o David Parceriza já falou isso aí no programa dele. Então, pessoal, se o Zacarias Sitchin ele fez intencionalmente ou não, fica em segundo plano. O que importa é que o livro lá, né, tem essa coisa falsa de não falar dos reptilianos, de não falar a verdade como um todo. Mas a gente vai descobrindo de um lado ou de outro, né, e a verdade acaba aparecendo. Então esse negócio da China agora, voltando lá, né, do algodão nascendo na China, eles têm que contar de alguma forma, né, tem que começar a abrir os olhos da população chinesa lá no caso, né, nós falamos do controle todo que rola lá na China, então na minha opinião, para perpetuar esse controle aí agora, eles vão tentar apresentar os bons como os maus, né, quando aparecer essa história dos extraterrestres de fora ali. Seria uma forma de o pessoal começar a ter a noção de que, mas espera aí, se eles plantaram
uma semente de algodão na Lua e essa semente germinou, então é porque, né, parará, ou seja, tudo se resume em, então existe a possibilidade de vida. Porque a partir desse primeiro raciocínio, todo o resto se desenvolve. Se é possível vida, vida é vida, gente. Né? Então, bom, enfim, uma coisa leva a outra. Então eu acho que toda essa coisa da China, de mandar sonda para lá, coisa e tal, é para continuar mantendo o controle sobre eles, para quando vier uma coisa de fora eles não forem pegos de surpresa dizendo, não, nosso governo já sabia. Entendeu? Aí eles ainda transmitem uma confiança para a população de como assim, não, nosso governo já sabia, eles já estão tomando as devidas providências ou qualquer coisa do gênero, né? Então, falcatrua, né, galera? Mentira, os caras já estão com negócios com raças extraterrestres já de muito tempo. Enfim, né, falamos já de reptilianos, falamos da China, falamos de tudo, tem muitos assuntos pela frente. Pessoal, só assim, ó, esse negócio de vida fora da Terra, eu ia encerrar aqui, mas eu vou dar só mais um pequeno adendo que eu escrevi aqui no caderno e eu acho que é interessante lembrar para vocês. Teve uma das missões, uma das sondas da NASA que foram para Marte lá. E quando essa sonda pousa, são diversas equipes dentro da NASA e cada uma equipe é responsável para cada uma das funções que essa sonda vai fazer lá. Então tinha um cara que ele era um cientista, né? E ele era da parte de vida e coisa e tal. Qual que era, falando bem basicamente, qual que era a atribuição desse cara aí? Ele tinha que quando a sonda pousasse em Marte lá, sairia um robozinho deles lá, né? E jogaria uma espécie de sopa, uma coisinha assim, né? No solo de Marte. Né? E aquilo, se aquilo tivesse algum tipo de bactéria no solo, coisa e tal, reagiria com aquilo. Né? Ou seja, seria a prova de que existe possibilidade de vida em Marte. Então, de novo, é mais uma das palhaçadas, eu já vou falar de novo, porque tem um adendo em relação a isso, que é uma coisa que mexe, né, com a cabeça de quem lida com isso, de quem estuda esse tipo de coisa. Mas já vamos chegar lá. Então a missão desse cara aí era largar essa sopa lá em Marte. Essa sopinha caindo no solo de Marte e borbulhando, né? Então aquilo ia borbulhar com as bactérias. Então olha, tem vida em Marte, ou seja, tem vida em Marte. E duvido que essa notícia de tem vida em Marte, o que vem atrás é o mesmo princípio que nós falamos da China, né? Então a gente começa já a mudar aquela possibilidade mental de achar que não existe possibilidade de vida fora do nosso globo terrestre aqui. Tá, eis que o cara joga a tal da sopinha lá e eles ficam esperando os relatórios dos computadores, né? E todos aqueles sismógrafos que fazem todas as leituras que eles precisam. E a equipe toda lá, né? E quando começa a mandar informação de lá pra cá, demora um tempo pra chegar. Quando chega essa informação, né? Tem vida em Marte. Aí o pessoal começa a festejar lá e tal, por causa que a tal da sopa fervilhou, que significa que tinha bactérias em Marte, ou seja, a possibilidade de vida em Marte. E aí o adendo que eu queria falar antes, que eu falei pra vocês, é que a gente sabe que isso não é uma palhaçada por causa que eles já estão indo a Marte com disco voador, já foram até os limiares da galáxia de Andrômeda, né? Eles já tinham equipamento na década de 50, lá 54, 56, eles já tinham equipamento para ir até a Lua em 60 minutos, então essa história do foguete, dessas paradas todas, isso aí é um engodo tão grande. Mas eu vou terminar a história desse cientista para depois voltar de novo para esse adendo aí, que é a questão, enfim. Aí então, quando esse cara, esse cientista, ele diz, nossa, agora vamos falar para o mundo que a nossa sopa que jogamos no solo de Marte, ela rendeu lá, né? Tem bactéria, possibilidade de vida em Marte. Ok, daí chegou o grande dia da coletiva de imprensa, aí se reúne todo mundo, e daí cada um responsável por cada uma das equipes, né? Por exemplo, uma pesquisa solo, uma pesquisa não sei o que, e ele era tal da sopinha das bactérias lá. Aí quando vão entrar, era para ele ser o primeiro, né? Logo que eles vão entrar ao vivo, vem os organizadores lá e coisa e tal, o pessoal diz, não, tu vai ser o último a falar. Ele já fica meio assim, né, cara, ué? Já mudaram o cronograma, aí foram indo, quando ele foi entrar, chegou minha vez, né, ele, agora ele ia dar notícia pro mundo. Aí o cara chega pra ele, o superior dele, antes dele entrar no ar, numa entrevista uma coletiva, e diz pra ele, nenhuma palavra sobre a tal da sopa das bactérias. Ele, hã? Mas não é pra isso que eu tô aqui? Aí vai ele, aquela cara de tacho, né, provavelmente muito semelhante à
a do Buzz Aldrin, a do Neil Armstrong, né? Aquelas caras de bunda, coitados. Por quê? Porque não puderam relatar o que eles sabiam e se foram obrigados a mentir. Né? E principalmente na cara do Neil Armstrong, tu vê assim que tem alguma coisa que tá dando vontade de vomitar no cara. Tu vê que ele foi obrigado a participar de um embrolho, de um rolo, de uma mentira ali que não era do feitio dele. Por isso que ele largou de mão tudo. As pessoas achavam que não sabiam direito, né, o porquê, o motivo disso. Hoje a gente sabe, né, cara? Hoje a gente sabe. Pô, o pessoal, daqui a pouco tu descobre uma coisa fantástica, maravilhosa, que o mundo tem que saber disso, aí tu é obrigado a mentir, quando tá fazer uma coisa patética, né, e levar isso pro teu caixão, te ameaçam tua vida. É uma situação bem complexa, né? Então foi lá o cara, esse, né, tal qual o Neil Armstrong, com a cara de bunda dele lá, e vou falar o quê? Né, o principal não pôde falar, ou seja, de novo, ainda estavam ocultando, né? Ainda estavam ocultando. Enfim, aí depois esse cara faz um programa, não sei se é Alienígenas do Passado ou um do Discovery, enfim, aí esse cara vai lá e essa história acaba vindo à tona. Um desses Segredos da NASA, eu acho que foi Segredos da NASA, que era no Discovery, e tinham alguns, se não me engano, até era o Milen Cortez, né, Milen Cortaz, que é o cara do Tropa de Elite lá, que fazia. Enfim, gente, enfim. Agora, pessoal, a gente falou de sondas e coisa e tal, e desses cientistas da NASA, né? E a gente sabe do programa espacial secreto. Então a gente sabe, né, que a Phil Schneider, Bob Jean, né, todos eles falam que tinha um relacionamento muito estreito nas bases subterrâneas entre militares e extraterrestres. Existia colaboração, existia... Inclusive, pessoal, tem uma história do Phil Schneider, procurem lá quem quiser. Eu já falei aqui, já fiz um programa, inclusive eu fiz uma homenagem ao Phil Schneider num dos programas, se eu não me engano foi naquele que eu falo em energia limpa, ou aquele que gerou o primeiro programa nosso com o nosso logo que tem até hoje quando abre o programa de energia livre, né? É o MEL, Movimento Energia Livre, Legal e Limpa, é isso aí, o MEL. E daí eu falei do Phil Schneider, coisa e tal, que gente que perdeu a vida, né, que foram assassinados, do Coronel Legião Holanda também, falando pra gente do segredo ufológico, né? Aí, pessoal, o Phil Schneider é o seguinte, mano, tu vê como um assunto puxa o outro, né? Só antes do Phil Schneider, um pouquinho, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Esses cientistas todos, né, tem um programa espacial secreto, ou seja, os caras têm disco voador, os caras vão pra Marte, os caras falam com outras raças, têm contato com outras raças direto, sabem que essas raças estão embasadas aqui, então aquele negócio do 7, estamos procurando vida alienígena. Gente, é um engodo lamentável, né? Lembra do 7 SET, aquele negócio de procurar vida fora lá, né? Enfim. E daí então, cara, esses cientistas todos da NASA, lembra? NASA e PES, Programa Espacial Secreto. Será que esses cientistas todos da NASA, porque a gente vê a vibração deles quando abre uma sonda, será que eles não sabem de fato do Programa Espacial Secreto? Que eles ficam trabalhando como naquelas coisas como fossem os grandes avanços, quando uma sonda trava ou quando pousa lá e eles ficam apreensivos esperando aquela sonda pousar, ou quando um foguete decola com sucesso e eles se abraçam todos e aquela... Cara, será que aquilo é verdadeiro, velho? Aí eu comecei a pensar assim, não, pô, porque assim, olha, o governo manter uma estrutura daquelas, que é fictícia, né, só pra dar uma explicação, né, pro povo, assim, em relação de como tá sendo desenvolvidos os programas espaciais, coisa e tal, né? Pelo dinheiro envolvido e pela questão de comando global, de poder global, é evidente que para eles, sim, vale a pena. Então vale a pena economicamente eles manter toda aquela estrutura ali falsa enquanto eles fazem os verdadeiros experimentos no Programa Espacial Secreto. E isso aí a gente sabe, né, que pela ganância deles, sim, vale a pena, não importa quantos bilhões custassem manter a NASA. Mas a pergunta, os cientistas da NASA, né, será que eles realmente acreditam que nem o cara da sopinha, que ele ficou feliz lá e depois não deixaram ele falar, que eles, nossa, agora encontramos possibilidade de vida. Será que ele não sabe que os Hightower lá, os Torre Alta lá, que o Bob Jean fala, né, os próprios reptilianos que o Phil Schneider, já vou falar da história de Phil Schneider. Então eu fico pensando, cara, né, quando tu vê eles se abraçando ali, coisa e tal, e tu diz, será que eles realmente ignoram o Programa Espacial Secreto? Aí vem outra pergunta, e a hora que eles descobrirem
Tu imagina, tu é um cientista dentro da NASA, tu acha que o que tu tá fazendo ali é de mais avançado e daqui a pouco tu descobre que o teu governo te mantia ali, né, dava tapinha nas costas dizendo, ah, tu tá descobrindo coisas que vão fazer a humanidade, né, e tu te sente, porque esse negócio de massagear o ego da gente, quando esses caras são mal intencionados, eles são perito em fazer, né, eles te fazem te sentir bem, achando que tu é importante, coisa e tal, aí, ó, eles acham que tu tá na mão deles, eles fazem o que quiserem contigo. Conheci muitas pessoas assim aqui em Gramado, mas enfim... Então eu fico pensando, cara, tu imagina, tu é um cientista, aí tu fica lá, a tua vida toda, não, porque eu vou fazer isso vai ajudar a humanidade, nós trabalhamos aqui no que há de mais moderno no mundo, aí daqui a pouco tu descobre que o teu governo estava te mantendo ali naquele, né, e tinha um outro programa paralelo muito mais avançado, que eles sabiam que muitas das coisas estavam quebrando a cabeça para desenvolver, eles já estavam anos-luz na tua frente ali do lado, o mesmo governo, mesmo... Pô, cara... Então, assim, ó, que questionamento, né? Que doideira. Eu garanto que quem ouvir isso agora nunca mais vai ver uma dessas missões quando uma sonda passa pra cá ou passa pra lá e aquele pessoal se abraçando todo. Cara, tu nunca mais vai olhar para aqueles cientistas da NASA da mesma forma quando tu sai do programa espacial secreto. E a pergunta de $1 milhão, eles sabem ou não? De novo, né, o governo gastar a grana para manter aquilo ali, para esconder o segredo, vale a pena sim, porque são 600 trilhões de dólares, né, o mercado mundial que eles dominam e coisa e tal, então realmente eles têm a perder. Né? Agora, os cientistas da NASA sabem do programa espacial secreto? Meu Deus, e quando souberem, qual será a reação deles? Enfim, gente, Phil Schneider, olha que interessante. O Phil Schneider é o cara que, sabe, que delatou, digamos assim, a base de Dulce no Novo México. Então, eu me lembro que num jantar aqui com a Ademar Gevaera, aqui em Gramado, estávamos eu, o Geva, minha esposa, a namorada do Gisele, do Geva, mais o Odoni e a Andréa, a esposa do Odoni. Então, nós seis ali na mesa, conversando, coisa e tal, daqui a pouco surge o assunto Phil Schneider e base de Dulce. O Geva não acreditava na base de Dulce, né? Já eu, o Odoni, André e coisa e tal, nós não, mas a gente, né, pelo que nós estudamos aqui, tem fundamento a história do Phil Schneider da base de Dulce. Aí depois, estudando, apareceram duas versões para a base de Dulce, gente. A primeira que ele conta, e ele mostra lá os dedos deles cortados por um tiro de laser que ele leva de uma arma, de um ser desses, e ele abre a ficha e também mostra um corte que ele leva no peito, que ele fala, they open me like a fish, que eles me abriram que nem um peixe, não sei o que. E ele saiu vivo, né, E agora é engraçado, né? O Phil Schneider foi na televisão, relatou toda essa história que eu vou contar rapidinho pra vocês aqui, e depois aconteceu a mesma coisa que o coronel Orange Holanda, aqui no Brasil. Ele apareceu suicidado, né, com um catéter no pescoço, esse Phil Schneider aí. Engraçado, né? Porque, que nem aqui no Brasil. Logo depois, passa uma vida inteira tranquilo por ali. Resolve falar, uma semana depois aparece morto e daí, é suicídio. Suicídio. Mas enfim, o Phil Schneider falou, ele é um geólogo, né? Eu conheço a história do Phil Schneider realmente há bastante tempo e agora algumas pessoas estão repostando alguns vídeos dele e tal, né? O Phil Schneider vai ao ar e ele diz que ele era um geólogo e ele estava fazendo algumas escavações. Coisas estranhas começaram a acontecer nessas escavações que ele fazia. E de repente ele começou a ver um movimento militar e daí um dia, resumindo, né, gente? Aí um dia ele vai lá e ele leva uma Glock que ele tinha porque ele sentia um calafrio, ele sentia uma necessidade de se proteger de alguma coisa que estava no ar, meio esquisita, pelo movimento dos militares que ele estava vendo naquela região. Enfim, diz ele que nessa escavação, e ele com a Glock dele, né? Nessa escavação, de repente ele derruba uma parede, ou seja, ele está escavando e ele descobre que, né, que não é mais rocha e eles dão acesso a uma caverna, a um túnel, melhor dizendo. Quando se abre esse túnel, diz que tinha um ser nesse túnel e esse ser estava armado, daí ele troca tiros com esse ser, é ali onde ele tem os seus dedos cortados pela arma de laser do ser, e ele leva aquele tiro da onde ele disse que me abriu que nem um peixe. E ele diz que ele mata dois. Se não me engano, gente, porque faz muito tempo que essa história. Ele mata dois com a própria. Então, até mais de um ser, com a Glock dele, ele abate dois. Assim, mata, ele derruba lá, toma esse tiro e sai de combate, enfim. E, cara, e aí dá um rolo muito grande ali. Aí eu ouvi uma outra história, uma outra versão, dizendo que
que aquele ser que estava lá dentro, né, a confusão que foi, é que ele era um ser que ele estava trabalhando, né, no programa espacial secreto também, então ele estava dando instruções para os terráqueos, para os humanos. Era como se fosse um professor alienígena, eu não sei se era sobre a tecnologia deles, eu não sei sobre o que é que esse ET estava dando esse curso, digamos assim, para esses caras na base. Quando o Phil Schneider dá de cara com eles, essa outra versão, o pessoal diz que esse ser pressentiu o medo no Phil Schneider e percebeu que o Phil Schneider ia atirar nele, então, na verdade, o que ele fez foi se defender do Phil Schneider. Porque o Phil Schneider, como não sabia de nada, aquilo era uma treta secreta do governo, evidentemente, né? Então, quando chegou ali, deu de cara com a alienígena e pensou, nossa, lembra do filme Vitória, né? A Batalha Final lá e tal, Vitória, Batalha Final. Então vai ver esse tipo de coisa, né? Ele dá de cara com o cara, tem que proteger a Terra. Sabe se ela passou na cabeça dele? Enfim, ele foi lá, atirou no cara e o cara tirou de volta. Então, o Phil Schneider relata isso como se fosse um ataque. E esse outro quadro, E isso, eu não vou me lembrar o nome de quem falou isso, gente, por causa que foram tantos militares, ex-militares e gente que tinha acesso ao programa espacial secreto que deu entrevista no Project Camelot, que eu não vou me lembrar qual deles, tu não sabe mais qual falou o quê, de tanta coisa que a gente ouve, né, gente? Mas daí foi no Project Camelot que um deles foi lá e... Porque daí os militares, um fala uma versão daqui, e aí tem aquele, aos meus ouvidos chegou isso aqui, aquele zum de bastidores entre os militares, né? Então, chegou isso, chegou aquilo, então começam a aparecer as versões sobre os fatos. Só que, seja o fato, a versão do Phil Schneider, ou seja a versão do outro cara que falou lá, que na verdade o cara tava dando uma instrução a esse ET, e quando o Phil Schneider deu de cara com ele, rolou esse, digamos assim, foi um acidente, foi um desentendimento, o Phil Schneider se assustou e tentou matar o cara e o cara foi se defender. Gente, é muito simples nós entender isso, é que nem na relação, devido ao respeito, sem querer colocar os humanos como animais em relação a eles, mas só para fazer uma analogia, né? Como quando tu chega perto de um leão, por exemplo, e tu não tem intenção de ferir o leão, tu não quer ferir o leão, mas se o leão tá assustado e tá acuado e ele vem pra cima de ti, tu vai te defender. Então parece que foi mais ou menos isso que aconteceu. E esse ET talvez não tivesse mal intencionado ali, aí eu já não sei, né? Por causa que, por outro lado, o que eles dizem que os ETs que estão mancomunados, que estão trabalhando com os governos ocultos, são os que estão trabalhando para manter a escravidão. Né? Embora alguns dizem que tem algumas raças que estão trabalhando para ajudar a humanidade. Então, eu acho que num curto período de tempo, muito disso vai começar a ficar mais evidente para nós. Mas vejam aonde que vai esse negócio todo, né, pessoal? Então, gente, o fato é que, né, as bases estão aí, então esse negócio de contato é só, não vai haver um contato massivo, né? O que vai acontecer é a revelação de um contato que já existe há muito tempo. A gente fica esperando que eles venham, vieram, não, o que vai ser a mudança vai ser a consciência de que eles já estavam aqui há muito tempo. Então não é bem um contato, vamos vê-los, né, estão chegando pela primeira vez, que é o que muita gente acha, né, principalmente aqueles que acreditam no SETI, que acreditam nesse tipo de engodo aí que tem, né, cara. Então, velho, eu vou deixando vocês por aqui com essas pulgas atrás da orelha. Pessoal. Gente, aqui ó. O vídeo tá com uma aberturinha nova, vocês devem ter percebido, né? E essa abertura que eu fiz, eu quis caracterizar o nosso canal com alguma coisa e eu quis compor uma música que fosse especial para a abertura do programa. Quando eu comecei a compor essa música, eu achei ela tão legal que eu não fiz só uma vinheta de abertura, eu acabei fazendo uma música inteira, né? A coisa fluiu, digamos assim. E daí então, junto com a abertura do programa, que vocês viram ali, né, ela tem continuidade, na verdade é um clipe. E nesse clipe, gente, eu resolvi me divertir um pouquinho com a situação, porque o negócio nosso aqui é de expor o assunto OVNI, a gente tem que expor, a gente tem que começar a debater, a gente tem que começar a falar sobre essa questão do nosso relacionamento com os seres de outros planetas, sabe? É o nosso relacionamento. Eles existem, não existem, existem, coisa e tal. Como é que vai ser o nosso relacionamento? Como é que nós vamos conviver com essa realidade? Então esse é o problema todo. Então a gente, de uma forma ou de outra, nós temos que começar a abordar esse assunto. Tem que começar a falar sobre isso, né? Porque, enfim, para saber como proceder, como
E então, gente, nesse vídeo eu fiz algumas piadinhas ali com o Web 1 e com o nosso querido Skin Bob, né, gente? Mas foi para dar um tom de humor e de leveza, porque, gente, a gente simplesmente está falando de um outro povo, né? Muitos estão dizendo nossos irmãos cósmicos e coisa e tal. Então eles são diferentes, têm um formato diferente. Né? Sim, mas em algum momento nós vamos interagir. Já tem uma propaganda aí de um negócio de inglês lá, né? Que tem um ETzinho, né? Que inclusive parece um reptiliano com um dentão, assim e tal. Então eu acho que esse tipo de propaganda, no sentido já de começar a nos acostumarmos com a realidade de tu estar num ônibus e ter uma criatura totalmente diferente ali, cara, são seres do universo, gente. Entendeu? Então, muito interessante tudo isso, né? Então eu espero que vocês gostem, eu espero que ninguém se ofenda. E outra, quando eu coloquei o Bob Skin e o Web 1 lá, eu não conheço as diretrizes universais intergalácticas no que diz respeito a direitos autorais. Eu só espero que não venha um descendente do Skin Bob ou do Web 1, no caso, o EBE1, que é a entidade biológica extraterrestre, querendo me cobrar os direitos autorais de imagem da imagem dos avós, bisavós ou tataravós deles que foram postados no vídeo. Outra coisa que talvez seja interessante é que pelo menos eu ainda não tenho consciência, mas acho que eu fui o primeiro louco da cabeça que resolveu colocar imagem de um ET de verdade num clipe de rock. Mas enfim, gente, é pra abordar o assunto e eu espero que cause polêmica mesmo, entendeu? Que é pra gente começar a falar e debater sobre isso. Ok? Então agora eu vou deixar o vídeo na íntegra pra vocês assistirem, espero que vocês se divirtam. É claro que é um vídeo caseiro, né, pessoal? Então, mas a gente vai se divertindo aí. E outra, pessoal, essa música, como todas as que eu passei a compor a partir de agora, 432 Hz. Então, uma musiquinha mais animadinha, o mesmo esquema dos outros, né? A música vai estar disponibilizada para todo mundo em MP3. Entre em contato com a Mariana, que ela manda a musiquinha para vocês, sempre gratuitamente, mas temos uma conta para quem quiser contribuir com essa questão musical da gente aí, né? E estamos de volta! Grande beijo!